Ô pessoal, tudo bem? Hoje eu quero dar uma provocada aí, trazer um assunto bem interessante, que é a dualidade e a trindade, tá? A dualidade, como vocês já devem ter visto em algum lugar, são sempre duas formas e duas forças opostas, né? Então a dualidade ela é muito representada de formas antagônicas e sempre representando os opostos, tá? Então a gente tem o polo sul e o polo norte, né? Então são dois polos, né? A gente vai ter o positivo, o negativo, né? A gente vai ter o homem e a mulher, a gente vai ter o bem e o mal. Então tudo na nossa vida a gente acaba representando sob um prisma dual, tá? Muitas vezes o que a gente esquece é que a dualidade elas são os dois opostos, são os dois polos, até a gente pode dizer assim, porque são os extremos, né? Como a gente tem na política, a direita e a esquerda, né? E a gente esquece que dentro disso tem variedades, né? Então, muitas vezes hoje, principalmente, a gente está vivendo muito na dualidade. Então, eu vou usar o caso da política, que está bem latente, né? Ou tu é direita, ou tu é esquerda, né? Se eu não sou esquerda, eu sou direita. Então, a gente acaba resumindo, né? E isso é uma forma do nosso cérebro poupar energia, porque ele generaliza e joga para os polos. Só que no meio disso tem inúmeras variáveis, né? Inúmeras formas de ser. Então, o que a gente tem que fugir da nossa vida é o pensamento dual. Isso é certo ou isso é errado, né? Isso é bom ou isso é ruim? O que eu fiz foi coisa boa ou coisa ruim? Pode ser que seja boa e pode ser que seja ruim. Pode ser que seja boa com pitadas e aspectos ruins, entende? A gente tem uma graduação aí dentro de forças, né? Então, nós temos a força mais lá latente, 100% uma coisa e 100% outra. E aí a gente acaba vendo a vida sobre esses dois aspectos, sobre essa dualidade. E isso aí, o que vai acontecer? Vai ser a forma da gente adoecer e fazer, né, a gente ter uma vida ruim, porque a gente só vai ver duas cores. É como se a gente visse a vida preta e branca, entende? Que são os dois prismas das cores, né? O preto é a ausência é a ausência de luz, né? E o branco é a ausência da cor. Então, são dois prismas diferentes e a gente veria a vida preto e branco, como naqueles filmes antigos, né? Só que daí quando a gente colore a vida, a gente vê que tem muitas cores aí no meio, né? E as coisas mudam de aspecto. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de não dualizar, e o dualizar é muito faz parte muito da generalização, né? Então, tô trazendo essa parte política para ser bem evidente que a gente viu muito hoje isso, sabe? Se tu não é de esquerda, tu é de esquerda, se tu não é de esquerda, é direita, se tu não é de direita, é de esquerda. Sendo que tem várias graduações aí no meio e a gente tem que entender que cada um vê as coisas de uma forma diferente, né? Cada um tem sua história, cada um tem suas coisas, então a gente precisa de respeitar também as pessoas, tá certo? E perceber isso, tá? Então, isso é uma forma bem importante de fazer. E todos os ensinamentos, todas as filosofias, né, sempre vão trabalhar para buscar um meio, tá? O meio é o que é o equilíbrio, tá? É a gente entender que existe esses dois lados e escolher caminhar no meio, porque a gente sempre vai ter tendência para puxar para um lado e a gente sempre vai ter que fazer o esforço de caminhar no meio. O mais difícil é caminhar no meio, é o equilíbrio, é a é conseguir ter a neutralidade das duas forças, né? E o que é bacana? Aí eu saio da dualidade e vou para a trindade, tá? A trindade, ela vai trazer o quê? Duas forças geram uma terceira, tá? Eu já falei um pouco da trindade, do Theos, Caos e Cosmos, né? Então as dualidades do Theos e Caos geraram o Cosmos, né? Então a gente vai ter a trindade do Espírito Santo, o Pai e Filho, né? Então, o Espírito Santo mais o Pai gera o Filho, né? A gente vai ter na numerologia lá, mais antiga, o um, o zero e o 10, tá? E o que a trindade significa, tá? Significa que o resultado dessas duas forças gera o completo. O completo é o quê? É tudo que tem dentro, tá? Então, se a gente for também para a parte do taoísmo, né? A gente vai ter lá o yin yang, né? Tem aquela bolinha preto e branco e tal, só que ao mesmo tempo, por mais que sejam duas forças, elas estão dentro da bola, elas viram uma coisa só,
tá? Então, e essa é uma coisa só, ela é a soma das duas. Então, digamos, 50%, 50%, ela também não deixa de ser o equilíbrio, tá? E aí, o que que é interessante? Quando a gente pega Espírito Santo e Pai e Filho, o Filho, ele é o equilíbrio porque ele é a soma dos dois, e ao mesmo tempo ele carrega as coisas dos dois. Então, todos nós somos uma trindade, todos nós somos somas de coisas que geraram resultado. Então, a gente é o resultado dessas coisas. Só que aí o que acontece? Ao longo da vida, agora a gente vai continuar recebendo essas impressões, e aí se mistura um monte de outras coisas aí, ego, emoções, sentimentos, que vão fazer isso ser nebuloso. E a gente precisa entender um pouco mais que a gente surgiu aqui, digamos, de uma forma para ser a soma das coisas que existem, mas também viver em equilíbrio com essas forças, tá? E aí, só que o exercício do equilíbrio é o exercício da nossa vida, né? Então a gente não pode ser nem muito de um lado, nem muito do outro. A gente tem que viver o caminho do meio, né? Então, quando a gente vai para religiões orientais, vão trazer o caminho do meio, né? O budismo vai trazer o caminho do meio. E aí esse caminho do meio, ele é o caminho esse sempre do exercício de conseguir controlar essas duas forças nos influenciando, né? É a gente tomar uma autoconsciência, uma consciência maior, assim, né? O entendimento dessas forças agindo sobre nós e a gente ir reagindo, porque quando a gente está aqui na Terra, a gente sempre vai estar sendo puxado por um lado, como a gente vai, por exemplo, pela força gravitacional, a gente vai estar sempre sendo empurrado para baixo, né? Então, se a gente pula, a gente não sai voando, né? A gente volta. Por quê? Porque tem uma força agindo sobre nós. Isso é em toda a natureza. Ninguém está isento de ser influenciado por forças, entende? Só que é interessante para nós entender quais essas forças, né? E quem a gente é. E aí, quando a gente vai dando nome e entendendo e conhecendo, a gente começa a ter um pouco mais de poder sobre isso, né? Eu não tenho como acabar com a gravidade, porque eu vivo na Terra, né? Quem vai para o espaço sai da gravidade, mas a gente aqui. Então, assim, só que eu sei o que que é gravidade, eu sei por que que eu caio, por que que eu fico de pé, e porque ao longo do tempo meu corpo vai diminuir de tamanho, entende? Então, esse conhecimento vai fazer eu ficar tranquilo. Claro que não é uma força que, vamos dizer, que vai me atrapalhar, né? Porque todo mundo vive ela e a gente sabe que não tem impacto nenhum. Mas, por exemplo, tem forças desses pensamentos que vêm de um lado ou de outro de acordo com as influências que a gente vai recebendo, entende? Então, queria trazer, né, isso aí. Acho que no próximo vídeo também eu vou falar de 3 forças que são bem interessantes também lá do hinduísmo, que é Sattva, Tamas e Rajas, né, que é a forma das forças da matéria, tá? E como se via isso e que cada uma representa na nossa vida, dentro tanto do nosso jeito de ser, como externamente, assim. Tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Achei que seria legal trazer isso. Se você curtiu aí, dá uma curtida no vídeo. Se você achou que pode ser interessante para alguém, compartilha esse vídeo. E se achou alguma coisa interessante, comentar ou dar alguma sugestão, ou falar e contribuir com alguma coisa, aí pode ficar bem à vontade para escrever aí nos comentários. E valeu pela sua presença no vídeo hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!